Aperte sua barriga. Se estiver firme e não afundar, ou se ficar baixa enquanto braços e pernas permanecem magros, não é gordura comum, mas barriga de cortisol. E a barriga de cortisol está produzindo seu próprio cortisol 24 horas por dia a partir das próprias células de gordura. Quanto mais cortisol ela produz, mais gordura armazena, aumentando ainda mais o cortisol. Isso pode causar inflamação, fadiga e confusão mental, piorando se nada for feito. Eu sou o Dr. David Jockers, médico de medicina natural e especialista em nutrição funcional. E hoje vou mostrar para você as 3 estratégias específicas que revertem a barriga de cortisol. Então, a gordura, a confusão mental e a fadiga também começam a regredir. Agora, vamos falar sobre o que é a barriga de cortisol. Primeiro, você precisa saber que a fábrica de cortisol na barriga de cortisol funciona com um interruptor específico. É uma enzima chamada 11-beta-HSD1. Essa enzima vive dentro das células de gordura da sua barriga. O trabalho dela é simples. Ela pega a cortisona inativa, que é a versão adormecida do cortisol que circula no seu sangue, e a transforma em cortisol ativo bem ali dentro da gordura. Isso significa que a sua barriga de cortisol não está apenas armazenando gordura, ela está realmente produzindo seu próprio cortisol o dia todo, mesmo quando você não está estressado e suas glândulas suprarrenais estão calmas. Além disso, esse tipo de gordura abdominal possui bem mais receptores de cortisol que a gordura comum. Ela produz cortisol localmente e retira mais cortisol do sangue. A fábrica gera e os receptores captam. O cortisol aumenta o acúmulo de gordura. A nova gordura cria mais fábricas e o ciclo segue. Por isso, os truques conhecidos não funcionaram. Mesmo com estresse zero e cardio impecável, isso não muda. Seu sono pode ser de 8 horas sólidas todas as noites, mas a barriga de cortisol ainda não diminui porque o motor está dentro da própria gordura. Ela não liga para o que você faz, a mesa, academia ou meditação matinal. E não é só o ganho de peso com o qual você precisa se preocupar. Isso também pode causar inflamação e picos de açúcar no sangue. O cortisol da barriga libera citocinas inflamatórias na corrente sanguínea, os mesmos sinais químicos que promovem artrite e doenças cardíacas. O cortisol bloqueia a GLUT4, impedindo a entrada de açúcar nas células para gerar energia. Assim, o açúcar permanece alto no sangue enquanto as células ficam famintas. Você fica agitado, mas cansado, sentindo quedas de energia à tarde e desejos por açúcar mesmo quando está satisfeito. Mas fica ainda pior porque esse cortisol não fica só na sua barriga. Existe um circuito entre o cérebro e a barriga. Veja, o cortisol atravessa até o seu cérebro e vai direto para uma região específica chamada hipocampo. O hipocampo é o freio de todo o seu sistema de estresse. Quando o cortisol é liberado, o hipocampo percebe e sinaliza para as glândulas suprarrenais pararem, interrompendo a produção. Mas o hipocampo tem um problema. Ele possui mais receptores de cortisol que quase todo o restante do cérebro. Então, quando os níveis de cortisol permanecem altos por anos, que é exatamente o que acontece quando a barriga de cortisol está produzindo o hormônio 24 horas por dia, o hipocampo sofre mais do que qualquer outra parte. Ele encolhe fisicamente. Observamos encolhimento mensurável em adultos com estresse crônico e em pacientes com doença de Cushing, onde o cortisol está desregulado. Observamos isso em pessoas com alta gordura visceral, a chamada barriga de cortisol. Quando o hipocampo encolhe, o freio deixa de funcionar. A produção de cortisol nunca para, não importa o que aconteça na sua vida. O mesmo cortisol que impede o açúcar de entrar nas células musculares, pelo GLUT4, faz o mesmo com as do cérebro, que depende quase só de açúcar. Agora, o açúcar não entra, causando cansaço, névoa mental e falhas de memória. As palavras não vêm quando você precisa. A sensação de que você já foi mais esperto, esse é o ciclo. O dano na barriga alimenta o dano no cérebro. O dano no cérebro alimenta ainda mais o dano na barriga. E a cada ciclo, isso se intensifica ainda mais. Por isso, quem tem barriga de cortisol relata que o problema piora com o tempo. Memória confusa, mais estresse e sono ruim. Os protocolos que funcionavam no começo param de funcionar. Pode parecer envelhecimento, mas na verdade é só o estresse envelhecendo você.
Cada mês, tentando reduzir o estresse, mas sem quebrar o ciclo, o custo só aumenta, pois a própria capacidade de romper o ciclo fica mais fraca, e não é só o combustível que fica mais forte. Por isso, adotamos uma abordagem em 3 etapas, já que a maioria dos planos para a gordura abdominal causada pelo cortisol falha. Eles agem só em um ponto, enquanto os outros mantêm o ciclo. Para quebrá-lo, é preciso atuar em 3 pontos específicos e a ordem importa. A primeira alavanca é reduzir a entrada de cortisol, respondendo rapidamente e diminuindo o cortisol geral e o produzido pela gordura abdominal. A principal mudança é adotar uma janela de jejum noturno de 12 a 14 horas, como jantar até 7 da noite e comer novamente só às 7 da manhã. Esta é uma janela de jejum noturno de 12 horas. Só essa mudança acalma seu ritmo de cortisol à noite mais que qualquer suplemento. Em seguida, 10 minutos de luz solar da manhã nos seus olhos. Isso reinicia o seu ritmo circadiano e faz com que o cortisol volte ao seu pico adequado pela manhã. Depois, ashwagandha, especificamente o extrato KSM, 66-300 mg, 2 vezes ao dia. Ele acalma o ciclo de feedback do estresse no nível dos receptores. Por fim, glicinato de magnésio, cerca de 400 mg antes de dormir. O cortisol crônico consome magnésio e, sem ele, o sistema nervoso não desacelera à noite. Meus pacientes relatam mais energia pela manhã e pensamento mais claro em até 2 semanas após começar essa estratégia. A segunda estratégia é separar a insulina do cortisol. É aqui que a gordura abdominal começa a mudar. Insulina e cortisol apresentam um problema específico. Quando ambos estão elevados na sua corrente sanguínea, ao mesmo tempo, seu corpo armazena gordura visceral mais rápido, que é exatamente o tipo de gordura que forma a barriga de cortisol. Cada lanche entre refeições reabre a janela da insulina, enquanto o cortisol ainda está alto. O ideal é fazer 3 refeições sem lanches e com menos carboidratos. Você só come nas refeições principais: café da manhã, almoço e jantar. A janela de alimentação é mais importante que os macronutrientes. Uma dieta limpa com lanches constantes não vai funcionar. Uma dieta um pouco imperfeita, com 3 refeições e sem lanches, isso vai funcionar. Muitos pacientes notam mudanças na barriga entre a 3ª e 4ª semana. O terceiro fator é reduzir fisicamente a gordura visceral. Esse é o processo mais demorado, mas é o que fecha o ciclo. Conforme a gordura visceral diminui, a fábrica de cortisol diminui junto. O principal exercício é caminhar diariamente na zona 2 por 30 a 45 minutos em ritmo que permita conversar. Exercícios leves queimam gordura visceral sem elevar o cortisol, como treinos intensos. O segundo passo é tomar de 2 a 3 gramas diários de ômega 3, vindo de um óleo de peixe puro, de grau farmacêutico, que reduz as citocinas inflamatórias produzidas pela barriga de cortisol. A circunferência da cintura e os marcadores de inflamação mudam entre a 8ª e a 12ª semana. Depois, o cérebro começa a se recuperar e o hipocampo se reconstrói aos poucos. Se você pular alguma dessas 3 etapas, o ciclo segue. A fábrica produz cortisol, o freio enfraquece e a gordura é armazenada. Mas se você acionar as 3, a fábrica dentro da barriga de cortisol é desligada, o freio se recupera, o hipocampo se reconstrói, a inflamação diminui e a névoa mental desaparece. O motor que há anos drena sua energia e o futuro passa a funcionar ao contrário. Agora, vou responder as principais perguntas da minha comunidade sobre esse protocolo. Número 1. Como eu sei que isso é realmente barriga de cortisol e não outra coisa? 3 sinais separam a barriga de cortisol de outras causas. Primeiro, ela é firme, não mole. Pressione a barriga. Se não afundar, é gordura visceral, que se acumula ao redor dos órgãos. Ela fica mais na parte baixa e central do abdômen, deixando braços e pernas mais magros. O padrão clássico é ser magro em todo lugar, menos no meio. Terceiro, isso vem acompanhado dos sintomas citados no título: inflamação no corpo, cansaço à tarde, mente confusa e desejo de doce mesmo saciado. Se apresentar 2 desses 3 sintomas, provavelmente enfrenta o ciclo do cortisol. E se você quiser confirmação, peça ao seu médico um exame de PCR ultrassensível, proteína C reativa de alta sensibilidade e um exame de insulina em jejum. Ambos são exames de sangue simples e ficam elevados.
Sempre busco a PCR abaixo de 1. Se passar de 2, indica gordura visceral. Se a sua insulina em jejum estiver acima de 10, isso é um sinal de que você está armazenando gordura visceral. O ideal é que esteja abaixo de 6 para uma boa saúde. Agora, a segunda pergunta é: eu preciso jejuar? Eu não consigo ficar 16 horas sem comer. Boa notícia! Não é preciso jejuar 16 horas. Apesar de eu gostar de jejuns longos, para a barriga de cortisol, o indicado é jejum noturno de 12 a 14 horas. Portanto, termine o jantar até às 19h. Tome café da manhã às 7 ou 9 horas do dia seguinte. Isso já quebra o acoplamento do cortisol com a insulina para a maioria. O problema não é jantar tarde ou café cedo, mas sim beliscar entre refeições. Veja, cada lanche faz a insulina subir e leva seu corpo a acumular mais gordura visceral. Por isso, recomendo 3 refeições por dia, sem lanches, e terminar o jantar 3 horas antes de dormir. Só isso. Certifique-se de que em cada refeição você consuma de 30 a 50 gramas ou mais de proteína. Essa alta quantidade de proteína vai ajudar a estabilizar o seu açúcar no sangue. Procure eliminar ao máximo os alimentos ultraprocessados. Certifique-se de ter proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis como azeite de oliva extra virgem, manteiga de vacas alimentadas a pasto, abacates, carne vermelha de gado criado a pasto, e garanta também que você tenha frutas e vegetais coloridos nessa refeição. Isso ajudará a estabilizar o açúcar no sangue e manter a insulina baixa. Se você tem histórico de distúrbio alimentar, problemas de açúcar no sangue ou é uma mulher abaixo do peso, prefira jejum de 12 horas, você pode fazer um jejum de 16 horas, mas não é obrigatório. Se você tem distúrbios alimentares, problemas de açúcar no sangue ou é uma mulher abaixo do peso, mantenha-se mais próximo da janela de 12 horas. O objetivo é evitar picos de insulina entre refeições sem jejuns extremos. Mas quanto tempo leva para funcionar? Existem 3 escalas de tempo porque há 3 camadas. A primeira camada, relacionada a sono, energia e confusão mental, costuma mudar em até 2 semanas, quando o cortisol cai e o transportador GLUT4 volta a funcionar, retirando açúcar do sangue e levando para as células musculares. A segunda camada, a mudança visível na barriga, surge geralmente entre a 3ª e 4ª semana, quando a janela alimentar se estabiliza. A terceira camada é a redução mensurável da gordura visceral, além da queda da proteína C reativa de alta sensibilidade e da circunferência da cintura. São 8 a 12 semanas com os 3 fatores juntos. Se está com 4 semanas, energia voltou e a barriga não mudou, saiba que isso não é fracasso. Você está entre as camadas, só precisa seguir firme. Próxima pergunta. Tenho esse problema há anos. O dano cerebral é reversível? E a resposta é que na maioria das vezes, sim, mas não é automático. O hipocampo é uma das regiões mais plásticas do cérebro, ou seja, é uma das mais capazes de se reconstruir. Em adultos cronicamente estressados, o volume do hipocampo pode se recuperar quando a exposição ao cortisol diminui. Isso ocorre em pacientes em recuperação de depressão, doença de Cushing e estresse crônico. O ponto é a consistência. Não adianta fazer isso só às vezes. Algumas semanas de bons hábitos não revertem anos de exposição ao cortisol, mas 6 meses, seguindo os 3 pilares, diariamente, podem gerar mudanças mensuráveis na cognição, circunferência da cintura e marcadores de inflamação. O protocolo que acabei de explicar para você é o mesmo que eu usaria com a minha própria família se eles estivessem lidando com isso. Agora você entende que seu corpo não foi feito para manter gordura visceral. Ela só fica quando o ciclo do cortisol mantém esse processo. Quando o cortisol sistêmico permanece elevado e a insulina segue associada a ele, quando a própria barriga de cortisol continua produzindo mais cortisol, o protocolo explicado interrompe esse ciclo nessas 3 áreas. Se quiser suporte extra nas primeiras semanas, enquanto o cortisol ainda diminui, deixo abaixo os suplementos que uso com meus pacientes. Esses suplementos se chamam Cortisol Defense e Brain Calm Magnesium. Foram criados para reduzir rapidamente o cortisol sistêmico, especialmente no início, enquanto o corpo se adapta à nova rotina de sono e alimentação. Você recebe adaptógenos e minerais em doses clínicas, ideais para este ciclo. Não são indispensáveis, mas ajudam seu corpo a se adaptar mais facilmente. O link para esses produtos está na descrição, caso você queira conferir. E se isso te ajudou hoje, inscreva-se para não perder o que vem a seguir.
Comente abaixo, dizendo por qual alavanca você vai começar. Compartilhe com alguém que vem carregando a mesma barriga, o mesmo cansaço, a mesma confusão mental e não consegue entender o motivo. E como sempre, seja abençoado.